Olá, seres! Eu espero que todos bem aí desse ladinho, na nossa sequência do blocão Fisiologia dos Seres Humanos. Vamos apresentar para você o sistema nervoso, o sistema que controla todo esse funcionamento, que faz a gente ter esse entendimento, que faz basicamente nós interpretarmos o ambiente ao nosso redor. Não esqueça, não esqueça! O nosso material está no link na descrição desse vídeo. Vai lá, baixa esse material para você acompanhar. Vou falar bastante coisa e você vai fazendo as anotações. Uma hora eu vou pedir anota aí, meu ser de luz, que seu telencéfalo altamente desenvolvido vai curtir, vai gostar. Então baixa o link aí, baixa o material no link da descrição do nosso vídeo. E também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, clica ali só em inscrever-se. Clica ali no joinha para nós, fazendo favor, dá ali um like para nós, fazendo favor. Se puder, ative as suas notificações e a todo momento você vai receber as nossas aulas para você brilhar na prova que você vai prestar. Quando nós olhamos para o sistema nervoso, nós imaginamos assim um mundo de informações. É muito legal. Ele é o mais fascinante de todos. Pelo menos eu acho quando eu fiz os meus estudos dentro da graduação e depois em outras áreas. Mas ele é fantástico. Para a sua prova, a gente vai enxugar as informações para você direcionar. Então o nosso sistema nervoso ele é muito focado. Ele vai trabalhar assim quando você dá atenção para as ações. Então eu quero dar atenção aqui para uma divisão anatômica, para um funcionamento geral de algumas regiões e sentidos. Sem sombra de dúvida, o Enem mais cobrou isso aqui, ó. Esse tópico aqui. Você vai ver nas questõezinhas que tem no material que você baixou. No link que está ali na descrição do vídeo, baixou o material, já deu tempo. Vai, qualquer coisa você printa a tela. Mas aqui sentidos e visão foi o mais cobrado, com algumas informações pertinentes. Então olha aí, se você identificar o sistema chamado de nervoso, ele vai ter uma composição anatômica. Então eu fiz aqui uma divisão anatômica. SNC significa Sistema Nervoso Central. Já fez a notação. Sistema Nervoso Central. Então a gente vai usar como referência a nossa anatomia. E o nosso esqueleto chamado de axial, do nosso eixo central. Aqui nós temos o crânio, nós temos a coluna vertebral, caixa torácica. Então a gente vai pensar no crânio protegendo a região do encéfalo. Além do crânio, nós temos membranas de tecidos conjuntivos chamados de meninges, de fora para dentro, dura mater, aracnoide, pia mater. E nós temos um líquido produzido na base dos ventrículos cerebrais chamado de líquido cerebroespinal ou céfalo-raquidiano. Então eu vou usar como referência sistema central, o meu eixo central, encéfalo dentro do nosso crânio, a porção do neurocrânio e o encéfalo lá dentrinho, protegido pelos ossos, pelas meninges e pelo líquido cerebroespinal ou céfalo-raquidiano. Continua. A gente vai sentir aqui os ossos da coluna vertebral. Então, um monte de ossinhos em sequência e esses ossos vão proteger a medula espinal. A nossa medula espinal ou barra espinhal, na nomenclatura mais antiga, com NH, ela vai promover uma condução de informações da região periférica, dos receptores e nervos que trazem essa informação, medula, e vai até o nosso encéfalo. Ela também, medula espinal, vai levar informações do encéfalo. O encéfalo planejou, desceu a informação, foi para a medula e sai. Faço joinha com a mão esquerda para você. Eu planejo isso aqui no meu lado direito do cérebro. As informações descem na região do tronco encefálico cerebral, cruzamento, e aí vai levar informação através de nervos que vão liberar acetilcolina nos músculos e vai acontecer a contração para o sócio fazer joinha para você. Então eu tenho encéfalo, medula espinal protegida pela coluna vertebral, também as meninges se estendem ali e também o líquido cerebroespinal ou céfalo-raquidiano. Então isso é o nosso centro, encéfalo, medula espinal, ok? Isso é o sistema nervoso central, uma divisão
anatômica. O nosso encéfalo é uma coisa grande e ampla e vai ser subdividida em cérebro, formado pelo telencéfalo altamente desenvolvido, e o diencéfalo, que é o tálamo mais o hipotálamo, compondo o cérebro, tronco cerebral, formado por mesencéfalo, ponte e bulbo, e o nosso cerebelo. Então, tudo isso forma uma unidade maior chamada de encéfalo aqui dentro do neurocrânio. E aí, tudo que sai do centro vai compor o sistema nervoso periférico. Vai fazer parte da periferia. Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Eles surgem da base do nosso encéfalo, os 12 pares de nervos cranianos. Eles vão inervar as regiões do nosso crânio, do nosso pescoço, descem para a região torácica até abdominal. Nervos. Falo para meus aluninhos presenciais que o nervo é um conjunto de fiozinhos. Quem é o fiozinho? Fiozinho é axônio de neurônio. Então, quando a gente olha para o sistema nervoso, a região do corpo celular do neurônio, que é essa bolotinha maior, ela geralmente se posiciona no centro. O corpo celular do neurônio está aqui, onde tem o núcleo. Dali partem os dendritos, que são essas ramificações. E aí o axônio, esse eixo, ele vai se estender, vai ser longo e comprido. E o conjunto desses axônios vão formar os nervos. Então, de uma maneira geral, a organização do sistema nervoso é baseada nessa célulazinha. Você vai ter neurônios, corpos celulares, região do dendrito na região do sistema central e os axônios saindo dessa região central. E o conjunto de vários fiozinhos forma estruturas esbranquiçadas que a gente vê no cadáver, que são os nervos. 12 pares de nervos cranianos saindo da base do nosso encéfalo, 31 pares de nervos espinais que surgem da medula espinal. E aqui a sacada, gânglios. Nós temos acúmulos de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, no gânglio, a gente vai ter um encontro ali de neurônios fazendo sinapse, uma comunicação. E a gente vai encontrar lá corpos celulares de neurônios também fora do sistema central. Então, de uma maneira geral, a anatomia dele, central e periférico. Nós olhamos para a célula e os corpos celulares dos neurônios, dendritos, geralmente no encéfalo ou na medula. Partem os fiozinhos que vão se unindo e formando os nervos. Mas só tem os gânglios. Isso, gânglio, local de comunicação de neurônios para enviar as informações. E ali eu também posso encontrar os corpos celulares de neurônios. Senão, como regra, os corpos celulares estão no sistema central. Na periferia saem os axônios formando esses fios longos, que são os nervos que enviam as informações. E nós teremos diferentes receptores. Então você está me ouvindo, tem mecanorreceptores na nossa orelha, me vendo, fotorreceptores lá nos nossos olhos. Então, como o nome sugere, o receptor recebe algo que é fantástico, chamado de estímulo. Então, nós teremos diversos estímulos e esses receptores captam esses estímulos. Esses receptores captam essa informação. Nós teremos ali ramificações dos neurônios recebendo essas informações e aí a gente vai enviar isso para o centro fazer as interpretações, tanto encéfalo quanto medula. Então veja se você entendeu a minha organização anatômica. Central, encéfalo, medula espinal. Periferia, tudo que sai da periferia. Nervos cranianos, nervos espinais, gânglios, receptores. São componentes do sistema nervoso periférico. Quando nós olhamos para essa divisão anatômica, é difícil o Enem fazer a cobrança assim, direta disso. É mais uma realidade para, claro, na introdução, para você começar a organizar o seu estudo, mas eu coloquei aqui 4 tópicos importantes de componentes para a função específica. Então a prova pode direcionar para a função. Telencéfalo. Geralmente os professores falam, nós humanos temos um telencéfalo altamente desenvolvido. Então esse telencéfalo é aquela parte maior do nosso encéfalo, do nosso cérebro especificamente. Então o nosso cérebro formado pelo telencéfalo, que você vê os giros, as dobrinhas, os sulcos, umas estruturas aprofundadas.
a gente vai ter, junto com o encéfalo, na região do cérebro, o hipotálamo e o tálamo. Então eu fiz alguns destaques. Por exemplo, o nosso telencéfalo. Aqui no fundo aqui tem o lobo occipital, uma parte arredondada. E é ali que nós temos os centros principais de controle da nossa visão, de interpretar essa visão. Aqui no lobo temporal, onde passa o tempo, vai ficando meio esbranquiçado aqui no lobo temporal, nós temos um grupo de neurônios que vai interpretar a nossa audição. Então o nosso telencéfalo vai fazer isso. Aqui no meu lobo frontal, parte arredondada, próximo ao osso frontal do nosso crânio, eu preciso planejar, falar ou movimentar, e geralmente os planejamentos dessas informações motoras eu vou fazer ali, vou falar, vou apontar, vou escrever, esse planejamento motor aqui. Então o nosso telencéfalo vai ter grupos de neurônios com funções específicas. É muito específico isso e não é a cara do Enem, mas eu coloquei aqui uma função realizada por ele. Hipotálamo. O nosso hipotálamo é um centro da homeostase. Escreve do ladinho, não tem espaço. Escreve aí do ladinho. Baixou o material? Se não baixou, onde está o material, Jorge? Descrição do vídeo. Lá tem um link. Clica e baixa. Se você anotar do ladinho de hipotálamo, centro da homeostase. Homeostase é a manutenção do meio interno constante. Manutenção do meio interno constante. Qual a nossa temperatura corporal? Ela varia entre 35 e 36,5. Perfeito. Nosso hipotálamo fica monitorando isso. Você já sentiu fome hoje? Você já sentiu sede hoje? Você já sentiu raiva hoje? Você já sentiu uma leve paixão hoje? Já? Então também essas informações saem de grupo de neurônios do hipotálamo. Você dormiu e acordou gostoso, tranquilo, disponível? Os nossos ritmos biológicos, nosso ritmo circadiano, cerca de um dia ou de 24 horas. Sono, vigília, sono, vigília. Se você não tiver ligadaço aí me ouvindo com aquela motivação especial, seu cérebro não vai dar muita atenção. E ele não vai gravar porcaria nenhuma. Então vamos lá. Bem desperto, bem ligadaço para receber informação e o nosso telencéfalo armazenar nos lugares de memória. Mas o nosso hipotálamo é o centro de controle desse sono gostoso, nosso centro de controle da fome, da temperatura, nosso centro de emoções. Eu coloquei aqui temperatura como uma informação. Também o nosso despertar de vida reprodutiva, os estímulos, os impulsos sexuais surgem de grupos de neurônios AK no hipotálamo. Então, essencial lembrar de uma função pelo menos específica para essa região. Controle de fome e saciedade no hipotálamo. Soninho gostoso e de qualidade. Hipotálamo. Você fala, mas tem os hormônios e tal. Sim, tem aquele hormônio melatonina, um sinalizador importante, mas a gente vai ter uma conversa aqui para dizer se tem luz ou não tem luz, desde o nosso olhinho, região de núcleos no hipotálamo para dizer presença ou ausência de luz. Controle da minha frequência cardiorrespiratória. Estou estudando, de repente parei meu estudo, fui fazer uma atividade física, peguei o tênis e fui correr no parque. Simples assim, ou só dar uma andadinha. E aí, geralmente a gente vai perceber aumento da nossa frequência cardiorrespiratória. O bulbo é um dos componentes do tronco cerebral. O tronco cerebral é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. E no bulbo nós temos os centros primários de controle da respiração e da circulação. Então essa é uma dica quente aí que a prova pode explorar de você. Cerebelo, o pequeno cérebro, mais na região posterior, nós teremos ali uma estrutura muito bem organizada para mandar informações e ter um controle aí da nossa postura muito regulada, graças a grau de contração de músculo, relaxamento de outros, para manter o nosso equilíbrio, nosso posicionamento no espaço. Se você conversar com quem cuidou inicialmente de você na sua vida infantil, quando você deu os primeiros passos, isso foi muito emocionante, muito. Você vê ali, nós começamos a ficar em pezinho, nossa postura bípede, se lançar nos primeiros passos. E nós armazenamos essas informações. Os primeiros tombos de bicicleta, de patins, de patinetes ou outros esportes radicais que você pode praticar, mas no começo foi difícil.
se posicionar, organizar, criar uma memória para esse posicionamento no espaço. Mas depois, tá tudo aí. Aprendi a andar de bicicleta, nunca mais esqueço. Talvez tenha que dar uma refinada, mas tá tudo aí. Aprendi a andar de skate, não esqueci mais, só acho. Tá tudo aí, numa memória para controle de equilíbrio do nosso cerebelo. Claro, se nós tivermos alguns traumas, acidentes vasculares cerebrais, traumas, batidas, aí sim a gente pode ter comprometimento dessas regiões, porque os nossos neurônios são células muito sensíveis. Se o meio interno não está constante, se eu tive um AVC, se eu tive um trauma, uma batida, formou um edema, inchaço, não oxigenou legal os órgãos do sistema nervoso, não chegaram os nutrientes, infelizmente essas célulazinhas vão morrendo. E aí a gente perde a capacidade de manter esses controles. Hoje, com muitos estímulos, com tratamentos específicos, dependendo do tamanho e da gravidade da lesão, a gente consegue ver alguma recuperação, mas tudo depende da avaliação dos profissionais de saúde, tá? Então, por gentileza, esse pensamento aqui é da divisão anatômica, central, periférico, componentes do encéfalo, principais aqui, se a prova direcionar para funções. Eu estou pensando na prova, tá, gente? Direcionou para função, você vai associar com esses componentes vermelhinhos do nosso sistema nervoso central, especificamente regiões do nosso encéfalo. A medula, o sócio pegou e jogou para cá. E na medula, eu já coloquei uma integração entre o centro e a periferia. Você vai falar, por quê? A nossa medula espinal desce aqui, conjuntinho de informações, alongada, bem bonitinha. Nas aulas de neuroanatomia, ela é fantástica quando ela está dissecada lá, ou mesmo quando a gente consegue estudar nos cadáveres. A nossa medula espinal, ela vai apresentar um controle dos reflexos medulares para a nossa prova. Então, como função específica, controlar reflexo medular. Mas o que é um reflexo medular? Um reflexo, de uma maneira geral, é uma ação involuntária de proteção. Eu estava andando bem de boinha e depois eu pisei num prego. Quando eu pisei no prego, o prego ultrapassou meu chinelo, meu tênis e acertou a minha pele. Lá na minha pele eu tenho receptores para esse estímulo. Lá na minha pele eu recebi os estímulos. Esse estímulo foi captado e foi enviado para um nervo sensitivo. Nervo sensitivo, ele sente. Pegou a referência? Sente. O nervo sensitivo leva essa informação, leva. Uma via que nós chamamos de via aferente. Vias aferentes são vias de entrada da informação no sistema nervoso. Então ele está levando a informação para o sistema central. Entrada da informação no sistema central. Esse nervo sensitivo leva a informação até a medula. Lá na medula a gente pode encontrar neurônios de associação ou associativos. E esse neurônio fez uma sinapse ali com o neurônio sensitivo. E aí o nervo motor vai receber a informação do neurônio de associação que estava na medula. Tem alguns reflexos, como o reflexo patelar, que é um reflexo que nós chamamos de monossináptico, que não precisa desse neurônio associativo. Existe uma sinapse direta entre o nervo sensitivo e o nervo motor. Mas esse reflexo aqui, esse reflexo de retirada, de encostar numa superfície aquecida, é chamado de polissináptico. Então nós teremos nervo sensitivo levando informação até a medula, aí neurônio associativo ou de associação, e aí o nervo motor. Lembrando que nervo é conjunto de axônio de neurônio e nervo faz parte do sistema periférico. Então aqui o sócio quer focar na medula, só que para a informação chegar na medula depende do nervo sensitivo. Para a informação sair da medula depende do nervo motor. E aí descarrega o neurotransmissor chamado acetilcolina. Neurotransmissor é uma substância química, um mensageiro químico que essa célula nervosa produz e libera para conversar com o músculo. Falou, ô músculo, tira o pé do prego, tira o pé do prego, tira o pé do prego. E aí eu tenho aquela contração da musculatura para retirar o pé do prego. Então esse músculo é o que nós chamamos de efetor. Quem vai promover ou vai efetuar a ação. Então, quem controla tudo isso? A minha medula espinal. Não precisou do comando do cérebro, Sasha? Não foi o cérebro que mandou. Não, o cérebro vai receber a informação depois. A medula vai, claro, depois assim, tipo, centésimos de segundo, a medula vai falar, ó, cérebro, lá embaixo,
deu um rolê ali, pá, pisou no prego, mandei tirar, ok? Só interpreta aí e vê o que está acontecendo. E aí você sente a dorzona ali. Então eu tenho a informação captada na pele pelos receptores, nervo sensitivo leva, medula toma a decisão. Encostei numa superfície aquecida, eu estava esquentando a água para fazer um chimarrão. Aqui no sul a gente toma muito chimarrão para tomar um cafezinho. Eu sou fã do café. Me perdoe a galera do sul do Brasil, mas eu fã do café. Também tomo chimarrão, mas fã do café. E aí, quando encosta na superfície aquecida, opa, rapidamente eu retiro. Superfície, receptores, nervo sensitivo leva informação, sinapse com a medula, nervo motor, retirada. E quem decidiu para nós foi a medula. Quando eu falei nos neurotransmissores, são várias substâncias ou mensageiros químicos que são produzidos nas células chamadas de neurônios e são liberados. Geralmente tem grupos de neurônios que produzem um tipo de neurotransmissor, grupo de neurônio para outro, grupo de neurônio para outro. E esses mensageiros químicos vão atuar aqui para a gente ver o funcionamento desse sistema nervoso. Tanto é que eu destaquei uma parte do sistema nervoso, mas a parte que nós chamamos de divisão funcional do sistema nervoso periférico. Essa divisão funcional é como ele trabalha. Então existe uma divisão funcional do sistema nervoso periférico que é voluntária ou somática, na sua porção eferente, a porção de saída. Vias aferentes trazem a informação. Então você está me vendo. O olhinho está captando a luz, nervo óptico leva lá no fundo do cérebro, interpreta a visão aí do SOST chegando até você. Então, essa via de entrada é uma via aferente. Agora eu quero fazer joinha, eu quero falar, eu quero dar tchauzinho. Então, tudo isso é via de saída da informação, ok? Nós temos uma divisão do sistema nervoso periférico na sua porção eferente, que é chamada de voluntária ou somática. Eu quero fazer joinha, quero fazer coraçãozinho, quero dar tchauzinho. Então, isso depende da minha consciência. Agora, tem uma parte do sistema nervoso periférico, nessa via eferente, essa via de saída, que não depende da minha consciência, que acontece involuntariamente. Então, nós chamamos de sistema nervoso periférico autônomo. Os neurocientistas, a galera da neuroanatomia, tira o P e põe só SNA. Sistema nervoso autônomo. Simpático. Geralmente, ele aumenta ou intensifica as ações no nosso organismo. Ele usa um neurotransmissor lá nos efetores chamado de noradrenalina. Por exemplo, um dos efeitos da noradrenalina no nosso coração, pegou a referência? Isso é um coração. Noradrenalina liberado lá no nosso coração, taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca. Tava andando na rua, de repente, tava meio despercebido, fui colocar o pé na via, só alguém buzina, eu já olhei e pupila dilata, ofegar, coração aumenta, frequência respiratória aumenta, pupila dilatada, boca seca, muita glicose descarregada na corrente sanguínea, uma ação de luta ou de fuga. Provavelmente você não vai lutar com o carro, você vai fugir ou, opa, vamos recolher e tirar o pé da via. Essa é uma ação de noradrenalina em várias partes do nosso organismo. Então, geralmente, a noradrenalina vai jogar para cima essa ação, com exceção do sistema digestório. Quando eu falei boca seca, essa ação é reduzir a secreção no sistema digestório. Então, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, a sua porção simpática, geralmente aumenta a ação, a intensifica, aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a glicose no sangue, mas reduz o peristaltismo do sistema digestório, reduz as secreções no sistema digestório. O sistema parasimpático, calma. Geralmente taquicardia para cima, aumenta a frequência. O parasimpático, coração, calma devagar, coração. Ele vai diminuindo a frequência. Então a acetilcolina liberada lá no nosso coração, lá nos efetores, quem efetua, ela vai calmar, reduzir. Então a noradrenalina, taquicardia, acetilcolina, bradicardia. E aí a gente tem um controle autônomo, que não depende da nossa consciência.
A acetilcolina reduz a frequência cardio, reduz a frequência respiratória, vai reduzir a taxa de glicose liberada na corrente sanguínea, mas vai aumentar a secreção no sistema digestório, vai aumentar a secreção de saliva, vai aumentar o peristaltismo. Então, geralmente, eles trabalham de forma antagônica. Falei geralmente porque algumas ações eles podem trabalhar ali numa parceria, tá? Então, por favor, essa é uma divisão funcional de parte do sistema nervoso periférico na sua porção eferente de saída das informações. É muito nome, eu sei, meu anjo, me perdoe, é muita informação. Mas faça essa separaçãozinha que vai dar bom se aparecer na prova, você vai lembrar do SOST e vai brilhar. Nosso foco agora é direcionar para acertar a questão, acertar a questão, acertar a questão, ok? Então tenta fazer esse entendimento para o seu cérebro recuperar e a gente alcançar o objetivo, acertar questões. Nós temos uma porção aqui que é de estudo dos sentidos. Então a gente tem uma porção aí de receber muitas informações, então fiz a separação ali, sentidos. Esses sentidos muitas vezes são chamados de sentidos especiais, porque mesmo essa porção de equilíbrio, a gente vai pensar aí numa capacidade de controle geral nosso. Nós temos destaque para visão, audição, tato, paladar, olfato. Mas de verdade, do fundo do heart, do coração do SOST, do fundo, meu inglês horrível, mas do fundo do meu coração, eu consigo imaginar basicamente questões sobre visão e audição, pensando no histórico que o Enem já fez, pensando na integração dos assuntos, principalmente a biologia com a física. Então vamos para visão. Nós conseguimos interpretar a luz. Ora onda, ora partícula, ora nas definições de luz e dos seus autores renomados para a definição. A luz, uma onda, ou eletromagnética, ou aí partícula, enfim, nas definições. A luz acerta a nossa córnea, partezinha transparente. Esses raios vão convergir para pupila que está no meio da íris, que é a parte colorida. A pupila é a janela para o mundo. E ela está no meio da partezinha colorida do olho chamada íris. Ela tem um ajuste de músculos para aumentar ou diminuir o diâmetro dela. Se eu apagar as luzes na sala de aula onde você está estudando aí, no ambiente que você está estudando, apaguei a luz da sua pupila, medria-se, dilata, aumenta de diâmetro para captar pouca luz. De repente o prof vai lá e acende todas as luzes. Eu falo para meus aluninhos, com licença, seu olho vai reagir. Apaguei a luz. De repente, com licença, seu olho vai reagir. Acendi a luz. E aí o seu olho reage. Geralmente, quando tinha pouca luz, pupila bem dilatada, para captar um pouco de luz. Quando o professor acendeu a luz, muita luz entra. Pode lesionar, machucar a nossa retina, fecha. Então a gente tem uma redução do diâmetro. Quando a gente vê isso, a pupila vai ajustando a quantidade de luz que entra. Essa luz que passou a pupila vai acertar a lente ou cristalino. A lente ou cristalino vai convergir esse raio de luz para a retina. E na retina nós encontramos os famosos fotorreceptores. Na retina nós encontramos os fotorreceptores. Foto, luz que recebe luz. Os fotorreceptores são os bastonetes e os cones. Células que têm formato de bastão ou formatinho de cone. E essas células, elas captam a informação luminosa. Na membrana das células existem proteínas especiais, fotopsina, rodopsina, que recebem esses estímulos e vão gerar outros potenciais, outros estímulos. Os fotorreceptores, chamados de cones, servem para visão em cores. Esses fotorreceptores, cones, co de cone, co de cor, cone, cor, para interpretação de cores. Os bastonetes, eles são células em maior quantidade. E esses bastonetes servem para essa visão preto-branco, nossa, tons de cinza, sem a percepção de cor. Mas saber que existem os objetos ali. Em ambientes pouco iluminados, menos luz, eu já consigo estimular os bastonetes. E eu tenho noção que tem objetos ali, coisas ali. Para eu ter detalhes e percepção de cores, eu preciso de mais luz, para estimular os nossos cones.
os cones ficam concentrados numa região da retina que nós chamamos de fóvea. E ali, concentrados na região da fóvea, esses cones, que são células em menor quantidade quando comparado aos bastonetes. Essas células recebem esse estímulo, fazem a mágica, a informação é enviada pelo nervo óptico e lá no fundo, no lobo occipital do nosso telencéfalo altamente desenvolvido, a gente interpreta a nossa visão. Então essa seria a caminhada da informação. Claro que eu não desenhei o olho, não tenho essa habilidade desenhística muito grande. Claro que eu não falei nos humores, humor aquoso, humor vítreo, que são líquidos, ali substâncias gelatinosas, parte líquida, o humor vítreo menos aquoso que o humor aquoso, ele é mais gosmento e gelatinoso, mas esses humores estão no interior do nosso bulbo do olho, o globo ocular, e ele vai auxiliar, vai funcionar como lentes líquidas aí, vão preencher espaço, vão lubrificar, vão fazer várias coisas. Mas a prova vai focar principalmente na caminhada do raio de luz. Córnea, direcionado para a pupila, lente ou cristalino e acerta a retina, tá? A gente pode ter dificuldade em convergir o raio de luz e ter astigmatismo por má curvatura da córnea, catarata por obstrução da luz passando pela lente ou cristalino, catarata, a lente vai ficando menos transparente, mais esbranquiçada, então isso vai dificultar a nossa captação da informação luminosa. Então, por favor, pense nisso, focado e direcionado a acertar a questão. A audição capta sons. Nós temos orelha externa, orelha média e orelha interna. A nossa orelha externa, pavilhão auditivo, meato acústico externo, canalzinho aqui. Então isso aqui capta, funciona como uma antena. Oi, gente, tudo bem? E aí você, direciona para som. Captou a informação, vai vibrar uma membraninha chamada tímpano. No tímpano a gente tem conexão com ossículos, os 3 menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos estão na nossa orelha média, Então esse aqui, o pavilhão e o meato, a orelha externa, tímpano ali na transição e do tímpano para dentro a gente já tem a nossa orelha média. Tuba auditiva na orelha média e os ossículos, martelo, bigorna e estribo. Os 3 menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo. Esse estribo contatinho com a cóclea, bate na parede da cóclea. E lá na parede da cóclea nós temos esses mecanorreceptores para audição. A gente pode ir perdendo eles. Se você está me ouvindo com fones, não exagera nesse som constante, macetando a parede da cóclea, porque a gente pode perder essas células receptoras. É natural a gente perder isso ao longo da nossa vida, mas com 80, 70, 60, 90 anos, não com 15, 16, 17, 18. Então a gente vai ter que ter um cuidado, porque senão esses sons intensos vão nos prejudicar. Na parede da cóclea vibrou, nervos levam a informação e aqui no nosso lobo temporal, interpretação da nossa audição. Nós temos outra função da orelha que é equilíbrio. A cóclea faz parte da nossa orelha interna. E lá junto a ela tem canais semicirculares, sacro, trículo, tem um líquidozinho que balança lá dentro a endolinfa. Se eu girando para um lado, girando para o outro, tem cristalzinhos ali chamados otólitos que se movimentam. E nesse movimento, quando eu girei aqui parcialmente, ficou movimentando isso. Essas informações também são compartilhadas. Nosso cerebelo recebe informação, a nossa orelha, a nossa visão, e tudo isso junto vai auxiliar a nos posicionar no espaço. Então nós falamos que a orelha tem 2 funções, a audição e equilíbrio. E essas funções são especificamente desempenhadas pela nossa orelha interna, ok? Então, cóclea para a interpretação dessa audição, onda mecânica, e aí canais semicirculares, sacro, trículo, influenciando a nossa posição no espaço, controle do equilíbrio. Na nossa pele, maior órgão, porção externa do nosso corpo, formado por epiderme e derme, nós teremos diferentes receptores, que têm diferentes nomes, Merkel, Krause, Ruffini, terminação nervosa livre, uma galera de coisas. Eu só quero que você lembre geral, na pele, diferentes receptores que captam informações.
Pode ser do toque, pode ser um toque mais refinado, um toque mais delicado. Você pegou uma nota de dinheiro, passou o dedinho assim com os olhos vendados e falou, opa, isso aqui é dinheiro. Nós temos terminações ali, ou os receptores de Meissner, que nos dão essa percepção desse tato mais refinado e a gente consegue fazer a interpretação dessa textura das coisas. Temos outros tipos de receptores para temperatura, terminação nervosa livre, para frio, quente, para dor. Então é uma galera de receptor que nós temos na pele que enviam informações e o nosso cérebro interpreta. É isso que eu quero. Lembra da música? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então esse contato humano, muitas vezes, sei que tem pessoas que não gostam muito desse contato, mas para muitos humanos isso é uma satisfação bastante interessante. E nós temos quimiorreceptores, que eu queria que você associasse a paladar e olfato. Puxei o ar, estava fazendo ali o meu preparo alimentar e de repente as pessoas ficam maravilhadas com esse cheiro dos alimentos. Tomar uma bebida, fui sentir o cheiro, fui sentir o gosto. Geralmente nós temos quimiorreceptores. Pegou a referência? Recebe substância química. Se eu vendar os seus olhinhos, colocar um pedacinho de maçã no seu nariz e pedir para você cheirar, talvez você vai ficar assim, banana. Opa, banana, mas intenso. Cebola. Opa, cebola. Então, geralmente tem um conjunto de substâncias químicas que se volatizam no ambiente e são captadas por terminações no nosso epitélio olfativo, no nariz, superfície da língua, com várias papilas gustativas, e essas substâncias químicas se ligam a esses receptores. Então essas substâncias químicas são como se fossem chavezinhas, e os receptores fechadura, encaixa ali, vai gerar um potencial, um estímulo, vai ser captado pelo sistema nervoso, enviado, e o nosso cérebro vai interpretar essa ação de paladar olfato. Então, por favor, eu sei que é muita coisa, espero que você tenha pego o material e agora você vai aplicar nos testes, ok? Qualquer dúvida, manda que o mais rápido eu respondo vocês. Mas resuminho, sistema central e periférico, divisão anatômica, principais funções de componentes do encéfalo, principal função da nossa medula espinal no controle dos reflexos, divisão funcional do sistema periférico, simpático e parasimpático, e sentidos muitas vezes chamados de especiais para nossa interpretação, para você brilhar na prova. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações e assista a nossa próxima aula nessa jornada de fisiologia humana. Um abraço e bons estudos para todos vocês.